Se tem uma coisa que a Shonda Rhimes sabe fazer muito bem, é um drama. Não é à toa que a gente tem aí não sei quantas temporadas, que eu já perdi as contas de quantas, a série dos médicos, dos Grey's Anatomy, onde morre mais gente do que salva. Pois é. E lógico, com Bridgerton não seria diferente, né? Bridgerton é uma das séries de maior sucesso da Netflix. Cativou uma dezena de público ao redor do mundo, porque ela une justamente o que todo mundo ama: fofoca. Ela une as pessoas pela fofoca. Esse é o resumo da série. O mundo fantasioso da série gira em torno das fofocas, né? As fofocas e os escândalos da alta sociedade na Inglaterra. Lógico que assim, todos os créditos não vão só para a Shonda. Afinal de contas, Bridgerton é uma saga de livros que foi adaptada para a série da Netflix. E a autora dessa saga de livros é a Julia Quinn. Ela é a autora e a escritora da saga de livros Bridgerton, que é adaptado para a série na Netflix. Não sei dizer com todas as palavras se ela é uma boa adaptação, porque eu não li a saga de livros da Julia. Eu só assisti a série e eu gostei da série. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Bom, a série Bridgerton se passa ali no começo dos anos de 1800. Ano esse em que ficou conhecido como a Era Regente, ou Período Regente. É basicamente onde o rei George III fica incapacitado de reinar, e por conta disso quem acaba reinando no seu lugar é o seu filho, o George IV. Uma grande criatividade para nome, né? E aí por conta disso ficou-se conhecido como período ou ano regente, porque o rei ficou incapacitado de reinar, ele continuava sendo rei, mas quem tomava as decisões e dizia mandava e desmandava era o filho Nepo Baby. A série e livros Bridgerton, então, como o próprio nome já diz, ela conta a história da família Bridgerton, que é uma grande e poderosa família de nobres que tenta viver e sobreviver ali no período regente, em meio às confusões e fofocas da alta sociedade. No meio de tudo isso, a sociedade em si passa por momentos que eles chamam de as temporadas, que é basicamente um momento em que você pega os seus panos de bunda, junta com outra pessoa e vai morar junto. Basicamente é esse. O objetivo final desse tralalá todo é se casar e sair da casa dos seus pais. Obviamente, para os homens, não é lá grande coisa. É realmente um momento em que você pega suas tralhas, sai da casa dos seus pais e vai morar com a sua mulher. Mas, para as mulheres, é um pouco mais fantasioso, né? É o momento em que as mulheres estão prontas para desabrochar, e o momento em que elas passam de meninas para mulheres, onde elas estarão prontas para serem cortejadas, pedidas em casamento e coisas mais. O que eu gosto, assim, em Bridgerton é que, apesar dela ser uma série de época, se passar nos anos de 1000 e bolinha lá pra trás, ela tem os seus tons de modernidade. Como assim? Ela traz questões que são muito mais discutidas hoje e que não tinham tanto poder antigamente. Como, por exemplo, questionar o papel da mulher perante a sociedade e todo esse rolê de casamento e perere panduro. Ela também mostra pessoas de cores, pessoas pretas, asiáticas, enfim, grupos minoritários em posições de poder, sabe? Eles são ricos, eles têm dinheiro, eles têm poder aquisitivo, e a série ela não se preocupa em explicar isso. Ela só mostra que eles, eles são ricos. E tá bom. E lógico que assim, nem tudo são um mar de rosas, e a série ela tem noção disso, sabe? E é isso que eu falo, que apesar da série ter esses tons de modernidade, trazer essas questões atuais e colocar numa série de época, ela se atém à época em que ela se passa. Então, por exemplo, ela se passa em 1800, então ela sabe que naquela época as coisas eram
totalmente diferentes. E ela se atém a isso. Então, por exemplo, na série, eles nem sempre tiveram uma rainha de cor ou uma rainha preta, né? Que é o caso da rainha Charlotte. E, aliás, isso é bem melhor, isso é um pouco melhor explicado no spin-off da série Bridgerton, que conta justamente a história da rainha Charlotte. E que eu falo assim que a série ela tem os seus tons de modernidade, porque não se há registros de que a rainha Charlotte da vida real tenha sido preta, mas a série tem essa liberdade criativa de colocar ela como uma pessoa de cor. Uma coisa que a série, e eu acho que ela faz muito bem, é justamente essa parte da trilha sonora. Ao invés dela usar a música clássica, ela escolhe músicas da atualidade e transforma elas em música clássica. Isso atiça a curiosidade do público para querer assistir a série. Por exemplo, a gente teve essas releituras de músicas que são famosas atualmente, como por exemplo Thank You Next, da Ariana Grande. A gente teve Bad Guy, da Billie Eilish. E a gente teve Material Girl, da Madonna. Então todas essas músicas que já têm uma fanbase consolidada, eles pegaram e transformaram em música clássica. E isso, eventualmente, traz a fanbase da música para o telespectador da série. E lógico que, assim, a melhor coisa dessa série, na minha humilde opinião, é a personagem que move a trama e tudo naquela série, que é nada mais, nada menos que Lady Whistledown, a fofoqueira. Lady Whistledown, então, é essa mulher misteriosa e muito admirada, outras vezes odiada, mas ela é essa mulher que detalha com os mais finos detalhes a fofoca da alta sociedade. Ela é uma escritora e ela acaba escrevendo em seus panfletos as fofocas de todo mundo na sociedade. Ela vê tudo, ela ouve tudo e ela passa tudo isso para os seus panfletos e obviamente ganha dinheiro com isso. Ela basicamente movimenta a trama da série, ela movimenta tudo na série, porque todo mundo ou acha, ou tenta tirar vantagem disso, né, de aparecer no meio dos panfletos da Lady Whistledown, ou então tem medo de aparecer nos panfletos da Lady Whistledown, porque não se sabe o que ela vai contar. Pode ser que ela conte que marido tal traiu a esposa com a empregada. Pode ser que eles contem que a esposa de fulano de tal tem um filho bastardo. Então, tipo, as pessoas têm medo, algumas pessoas têm medo, outras pessoas querem entrar no Whistledown, porque entrando no Whistledown eles têm fama, e tendo fama é mais importante ali pro meio social em que eles vivem. Lady Whistledown andou para que Léo Dias pudesse correr e tropeçar horrivelmente em cada coisa que ele posta. Meu Deus do céu! Ao longo da série e das suas temporadas, a gente vai percebendo que Bridgerton ela usa de clichês românticos para contar cada uma das suas temporadas. Então, por exemplo, na primeira temporada a gente tem o clichê do amor por contrato, né? Onde o casal de protagonistas se junta comumente para propor um relacionamento de fachada, né? Um relacionamento de mentira, e onde eles dois no final vão ganhar alguma coisa com tudo isso, sabe? Tipo, eles têm um objetivo e eles vão conseguir esse objetivo se juntando, fingindo que são um casal, para no final ganhar o que eles querem. Então, na primeira temporada da série, a gente tem a história da Daphne Bridgerton, feita pela belíssima atriz Phoebe Devenor. E a gente tem como protagonista masculino o Simon Bassett, que é feito pelo gostoso do ator Regé Jean Page. Regé Jean Page, eu espero que eu esteja falando o nome dele certo. Ele faz o Duque de Hastings, o grande Duque de Hastings. Bota grande nisso. Esse então é o debutar da Daphne, né? É a temporada dela, é a temporada em que ela vai se inserir na sociedade. E como eu disse antes, as temporadas é o momento em que a própria Daphne, né, ela se torna uma mulher e ela se insere na sociedade em busca de um companheiro de vida.
ela é auxiliada no meio dessa busca pelo seu companheiro. Ela é auxiliada pela mãe dela, a viúva Lady Violet Bridgerton, feita pela atriz Ruth Gemmell, e nem tão bem assim auxiliada pelo seu irmão Anthony Bridgerton, que é o novo Visconde Bridgerton, que é feito pelo também gostoso do Jonathan Bailey. Do outro lado, temos o Duque de Hastings, como eu falei, o grande gostoso do Simon Basset, que veio para a Inglaterra única e exclusivamente para resolver assuntos pendentes com relação aos títulos e à herança do seu pai já falecido. Que o diabo tenha também, porque é um personagemzinho filha da puta. Inicialmente, essa era a ideia primária do Simon, né? Mas ele é aconselhado e também auxiliado pela maravilhosa da Lady Agatha Danbury, uma das minhas personagens favoritas nessa série toda. Ela é feita maravilhosamente bem pela atriz Adjoa Andoh. Espero que eu tenha falado seu nome certo. Porque é lógico que elas vão assistir meu vídeo, né? Como não? No meio dessa bagunça toda, Daphne ela acaba sendo escolhida como o diamante da temporada pela própria Rainha Charlotte, que é a minha segunda personagem favorita dessa série toda, e ela é feita maravilhosamente bem também pela atriz Golda Roshwell. O diamante da temporada é basicamente quando a própria rainha elege uma mulher que ela considera a mais linda e incomparável dentre todas as mulheres da sociedade. Isso, por sua vez, acaba chamando muito a atenção dos homens da sociedade, porque quem não gostaria de se casar com a moça escolhida a dedo pela própria rainha, não é mesmo? Simon, por sua vez, ele não pretendia se casar, né? Como eu falei antes, ele só veio aqui para resolver assuntos burocráticos com relação à família dele. Mas a Lady Danbury, ela começa a mexer ali os pauzinhos e deixa bem claro para as mamães da sociedade que o Duque de Hastings estava disponível. As coisas iam muito que bem para Daphne até a chegada da Marina Thompson, que é uma prima distante da família Featherington. Isso, por sua vez, acaba arrebatando todos os pretendentes da Daphne, o que deixa ela nervosa e ansiosa, porque, como eu disse antes, ela quer encontrar um parceiro de vida, ela quer se casar e ela quer ter esse sonho de ser mãe um dia. Só que ela acaba ficando sem muitos pretendentes por conta da chegada da Marina. E é aí onde a gente entra com o nosso clichê de amor por contrato. O Simon, ele quer se livrar das mães e das moças que querem, sedentas, este homem. E a Daphne quer atrair mais homens para ela poder ter uma grande opção de escolha. E se livrar de uma vez por todas do irmão, porque o irmão quer, na cabeça idiota dele, escolheu a pior pessoa possível para ela se casar. Então, uma mão lava a outra, o Simon e a Daphne decidem se juntar nesse amor por contrato, né? Onde eles iam fingir estar se cortejando. Isso faria com que as mães e as mulheres da sociedade se afastassem do Simon, vendo que ele já tinha uma pessoa em mente. E isso atrairia mais homens para Daphne, porque aí eles perceberiam que o tempo deles de conseguir o diamante da temporada, que é a escolha da rainha, está acabando, porque o Simon já está em cima. Esse, obviamente, era o plano original dos dois, mas como um bom clichê de romance, eles ficam juntos no final. É muito gostoso de assistir essa primeira temporada. Ela é, obviamente, uma boa temporada, é a temporada de sucesso, foi o que alavancou a série, né? E assim, é muito gostoso. Eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu gosto de clichê. Eu gosto daquela coisa bobinha e daquela coisa premeditável, sabe? Aquilo que você sabe o que vai acontecer, mas você assiste porque é gostosinho. Isso mexe com o seu interior, os seus desejos internos, enfim. E assim, é muito gostoso de assistir a série. Os dois atores são extremamente lindos, tanto a Phoebe quanto o Reggie. Eles são extremamente atraentes, o que ajuda você a acompanhar a história dos dois, né? E, obviamente, ela tem um pouquinho a mais, né? A história, ela tem um pouquinho a mais. Porque eu, particularmente, acho que, tipo, não se sustenta somente o clichê
do romance, o clichê da comédia romântica, né? Ele precisa ter um a mais que faz com que o telespectador se prenda àquela história, né? E aqui no caso é justamente a história do passado do Simon, né? O Simon, ele não quer de jeito nenhum se casar com ninguém, ele não quer de jeito nenhum constituir uma família, ter um filho, né? Ele abomina essas coisas. E a gente justamente conhece mais essa história e o porquê que ele toma essas decisões ao longo da história, né? E é isso que eu falo que é o a mais da história. Não é só o clichê que se sustenta, ele tem uma coisinha a mais que te faz ficar preso nela. Então, ao final da primeira temporada, já fica explícito pra gente que cada temporada, assim como nos livros, cada temporada da série vai contar a história de um membro da família Bridgerton. Então, na primeira a gente teve a história da Daphne, que foi um grande sucesso, e ao final da primeira temporada já fica explícito pra gente que a segunda temporada seria sobre o Anthony, o filho mais velho, o Visconde, e o filho mais velho da família Bridgerton. Na segunda temporada, então, o Anthony decide se casar de uma vez por todas, mas não pelos motivos corretos. Ele quer se casar e quer encontrar uma esposa simplesmente para cumprir com o seu papel perante a família Bridgerton, né? O que a mãe dele é totalmente contra. A Lady Violet Bridgerton não quer que ele se case simplesmente para cumprir com o papel com a família. Ele quer realmente que ela se case, que ele se case, com alguém que ele ame, com alguém que ele goste, e é o que ela tenta fazer durante toda a temporada da série. Aqui, dessa vez, nessa segunda temporada, a gente tem como par romântico do Anthony uma das filhas da viúva Lady Mary Sharma, feita pela atriz Shelley Cohn. A Lady Mary foi o diamante da temporada dela, só que ao invés dela se casar com uma pessoa de grande poder, ela acaba se casando com um simples oficial, o que era contra a vontade dos pais, o que acabou ocasionando na fuga dela da Inglaterra para a Índia, onde ela poderia viver feliz e contente. Eventualmente, o marido acaba falecendo. Esse oficial já tinha uma filha do seu antigo casamento, que é a belíssima Kate Sharma, feita pela atriz Simone Ashley, atriz essa que brilhou em Sex Education. E com o passar do tempo eles acabaram tendo uma segunda filha, né, a filha mais nova, que é a belíssima Edwina Sharma, feita pela atriz Charitra Chandra. Nessa segunda temporada, então, o clichê que eles escolhem usar é o clichê do Enemies to Lovers, que eu amo esse tipo de clichê. Que é basicamente onde os protagonistas, eles se odeiam, eles vão ficar se bicando todo momento da série, mas que no final eles vão descobrir que eles se amam. Ai, como eu amo esse clichê! Em comparação à primeira, essa segunda não é muito boa. Ela não é ruim, muito pelo contrário, eu acho ela uma boa temporada, mas ela é definitivamente mais fraca que a primeira, por uma série de motivos. Um desses motivos é, eles dão um holoforte um pouco demais pra Edwina, que é a irmã da Kate, que eu não via muita necessidade de fazer, sabe? A Edwina, muitas das vezes, ela me irrita, eu tenho um pouco de ranço da Edwina em alguns momentos. E assim, eu acho que ela é uma personagem que não faz muito sentido pra história, sabe? Tipo, eu acho que ela muitas das vezes, ela mais atrapalha a construção do romance do Anthony com a Kate do que de fato se torna uma coadjuvante interessante, sabe? Eu acho que ela é um pouco irritante, ela me irrita um pouco. Outro dos problemas que eu, pelo menos, acho na segunda temporada é que tem muita história de muito personagem acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que tem muita história, eles acabam não conseguindo focar muito na história da Kate e do Anthony, que é uma história muito boa, é uma história muito fofinha e interessante, tem ali o clichê do Enemies to Lovers, mas ela acaba meio que se perdendo nas outras histórias, sabe? Tipo, tem muita história ali que poderia ter sido contada ou de outra forma, ou pelo menos em outra temporada, né? Pra não justamente roubar muito o foco dos dois. Porém, entretanto, contudo e todavia, nem todas as histórias são um empecilho para a história principal da série, né? A gente tem personagens secundários que são muito bons como coadjuvantes, que é o caso da Lady Agatha Danbury e da Rainha Charlotte.
Eu sou um pouco suspeito pra falar dessas duas personagens porque elas são as minhas personagens favoritas da série. Então, qualquer coisa que elas fizerem, eu tô amando e tô aplaudindo. Mas eu acho muito legal a construção que foi feita na segunda temporada com relação a essa construção de conselheira e rainha, né? A rainha Charlotte a todo momento chamava a Lady Danbury, para conversar e às vezes pedir um conselho, falar, olha, o que eu faço aqui nessa situação, qual é a melhor forma, enfim, aí fica tipo um joguinho entre as duas para saber quem que tá tomando as rédeas, quem que não tá, quem que ali é a mais inteligente, quem que não é. Enfim, fica um joguinho muito amistoso entre as duas, onde as duas ficam conversando e tomando rumos do reinado, né? Eu gosto muito dessas duas personagens. O que ocasionalmente ocasiona na série, no spin-off da série de Bridgerton, que é justamente contando a história da Rainha Charlotte e, por consequência, também contando a história da Lady Agatha Danbury. Tivemos também nessa segunda temporada um holofote muito bom para a Lady Portia Featherington, que é feita pela atriz Polly Walker. Ela é uma personagem muito boa. Eu gosto muito da Lady Featherington. Eu me divirto assistindo a Lady Featherington porque ela é uma personagem até um tanto quanto complicada. No final da primeira temporada, a gente acaba descobrindo que o ex-marido da Lady Featherington acaba sendo assassinado. Isso porque ele tinha muitos vícios de jogatina. Ou seja, ele jogava rodo, ele apostava todo o dinheiro que elas tinham. Ele chegou até eventualmente a apostar a própria escritora da casa, né? E isso acaba fazendo com que ele se envolva com pessoas erradas e acaba por eventualmente ser assassinado. Deixando a Portia numa grande encruzilhada. Por quê? Ela tá sem dinheiro, ela tá com um dinheiro muito pouco. Ela precisa sustentar as 3 filhas dela, ela precisa fazer com que as filhas dela não se tornem uma chacota nas temporadas e precisa pagar os criados. Ou seja, a mulher acaba ficando sozinha. E eu falo que ela é uma personagem até um tanto quanto complicada, porque no meio desse trelelê todo, ela bola planos, ela bola esquemas para fazer com que ela se mantenha estável perante a sociedade, né? Ela se importa com o status social dela e ela se importa com o dinheiro que ela vai ter, obviamente. Ela acaba até eventualmente envolvendo as filhas nesse esquema. Ela acaba empurrando as filhas para se casarem o mais rápido possível para que ela consiga uma renda de algum lugar, ela consiga dinheiro de algum lugar. E o que eu falo que a Lady Featherington, ela é uma personagem um tanto quanto complicada, é que ao mesmo tempo que ela bola esses esquemas, essas tramóias, esses planos malucos, e até mesmo envolve as filhas nesses esquemas, e tudo isso, obviamente, para manter o status social dela, para ela ter dinheiro, ela se preocupa com as filhas. Ela se preocupa se as filhas vão ser felizes, se elas estão felizes, se elas estão realizando os sonhos dela, né? Ela tem um cuidado de mãe para com as filhas. Apesar de mesmo assim ela, empurrar as filhas para se casar o mais rápido possível para ela conseguir dinheiro. Mas fica explícito no final da segunda temporada que, ela se importa com as filhas também. Porque ela tem uma oportunidade de, fugir para um outro país, se tornar uma pessoa bem-sucedida e rica, mas ela escolhe ficar porque esse plano de fugir não incluíam as filhas. Então ela teria que deixar as filhas dela, né? E ela acaba escolhendo por ficar e junto com as filhas dela, onde ela ia tentar de todas as formas conseguir ali uma renda, um dinheiro, alguma coisa que faça com que ela se mantenha perante a sociedade, né? Mantenha-se o seu status social e ao mesmo tempo consiga dar um final feliz para as filhas. Em resumo, essa segunda temporada eu não acho ela ruim. Muito pelo contrário, eu acho que ela tem algumas coisas boas, você consegue se divertir com essa segunda temporada, mas como eu falei antes, ela tem muitos holofortes e isso acaba bagunçando um pouco a história principal, que é justamente a história do Anthony e da Kate, né? Ela tem alguns personagens que poderiam não existir ou então ter pouco tempo de tela, mas ela também tem personagens secundários que acabam se tornando interessantes
e acabam se tornando melhores coadjuvantes do que os coadjuvantes propriamente dito. Em resumo, é uma temporada boa. Eu gosto da segunda temporada. A primeira, com certeza, é melhor, mas tem toda uma questão de tipo, ser a primeira temporada, onde a gente conhece o mundo fantasioso e o mundo da história. Então, não sei se leva muito em consideração. Mas a segunda temporada é definitivamente um pouco mais fraca. E por fim, chegamos à terceira e mais recente temporada de Bridgerton. Ela foi lançada esse ano agora de 2024. E, assim, sem contar o spin-off, ela com certeza entra no segundo lugar de temporadas, de melhores temporadas de Bridgerton. Ela é definitivamente muito boa. Eu gostei bastante dessa terceira, me diverti horrores com essa terceira. E assim, é uma boa temporada. É uma boa temporada, eu gosto dessa temporada. Aqui eu já vou deixar um aviso de antemão. Um segundo aviso, eu acho que já tá se tornando uma coisa rotineira nos vídeos. Mas é o momento dos spoilers. É o momento onde eu não vou conseguir fugir dos spoilers. Porque a essa altura do campeonato, na terceira temporada, já existem coisas que foram reveladas na primeira e na segunda temporada. E eu preciso falar delas, então eu não tenho como fugir delas. Então, se você não gosta de spoilers ou ainda não assistiu a terceira temporada de Bridgerton, corre pra assistir a terceira, volta aqui pra assistir esse meu pequeno review da terceira temporada, esse meu pequeno e humilde review da terceira temporada, e me conte aqui o que você acha dessa temporada. Para aqueles que não se importam de spoilers ou já assistiram a terceira temporada, bora falar dessa temporada que eu achei muito boa. Bom, nessa terceira temporada a gente então vai ver a história do Colin Bridgerton, que é, se eu não me engano, o terceiro filho mais velho dos Bridgertons. Ele é feito pelo ator Luke Newton, e eu admito que assim, ele não faz muito o meu tipo. Eu realmente prefiro Simon e o Anthony da primeira e da segunda temporada. O Colin não faz muito o meu tipo, mas admito que ele tem ali um charme um pouco cativante. E como seu par romântico, a gente tem a Penelope Featherington, que é a filha mais nova da Portia Featherington, que é feita pela atriz Nicole Coughlan. E ela está belíssima nessa temporada. Ela tem um grandíssimo e um ótimo glow-up de penteados, maquiagens e vestidos nessa temporada. E aqui, nessa terceira temporada, o clichê que a série escolhe usar é aquele clichê do amor de infância, que é basicamente onde os protagonistas, eles se conhecem desde pequenos, né? Eles têm ali uma relação, eles constroem uma relação desde pequenos, uma relação de amizade, e só que assim, nunca chegaram a se tornar algo mais. Pode ali haver uma paixonite platônica de um dos lados, mas eles não acabam se tornando de fato casais até os momentos finais da série ou do filme, onde eles de fato se tornam um casal e percebem que são felizes ou foram feitos um para o outro. Essa terceira temporada eu acho ela muito boa, principalmente em questão de roteiro. Por quê? A história do Colin e da Penelope a gente já conhece. A gente já sabe quem eles são, a gente já sabe que a Penelope nutre sentimentos platônicos pelo Colin, né? E que o Colin muitas das vezes não é recíproco. Então a gente já conhece um overview da história deles, né? Então, em questão de roteiro, para essa terceira temporada, eles não perdem tempo tentando explicar ou explicando a relação dos dois, criando ali uma atmosfera para os dois. Nessa terceira temporada, então, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, se não me engano, ela veio em junho, né? E a segunda, eu acho que ela veio em agosto ou julho. Acho que é alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas eles dividiram essas duas partes principalmente porque a primeira parte é o fechamento da relação do Colin com a Penelope. É onde a gente vai saber o veredito final da relação dos dois. O que, obviamente, é os dois ficando juntos e se pegando. No meio de uma carroça. A segunda parte, por sua vez, dessa terceira temporada, ela é a resolução dos mistérios e intrigas de tudo que a Penelope já fez. Por quê? A Penelope tem um segredo, e esse segredo é que ela é a Lady Whistledown, a fofoqueira da sociedade. Quem escreve as coisas é a Penelope. Quem divulga as coisas
é a Penélope. Isso, como eu falei lá no começo do vídeo, acaba gerando uma certa admiração por uma parte do público, mas gerando também um ódio por outra parte do público, porque eles acabam sendo os alvos da fofoca dela. Ou seja, ela já relatou de várias coisas, desde casos extraconjugais, a infidelidades, a filhos bastardos e até mesmo algumas alfinetadas em algumas pessoas na sociedade. Então, tipo, a Penélope tem um grande risco, ela corre um grande risco nessa terceira temporada, nessa segunda parte da terceira temporada, que é a exposição do segredo dela. Expondo o segredo dela, todo mundo vai saber que ela é a Lady Whistledown, e isso pode acabar se tornando um grande problema para a própria Penélope e para o final feliz que ela tanto queria. Num overview geral dessa terceira temporada, essa terceira temporada é muito boa e, na minha opinião, é a melhor de todas as temporadas de Bridgerton. Simplesmente porque a gente consegue acompanhar a maravilhosa história dos protagonistas e a gente tem esse perigo iminente. E lembra que eu falei lá atrás que um clichê, ele não se sustenta sozinho numa história, ou numa série ou num filme? Ele precisa desse a mais. É justamente o que a terceira temporada tem de sobra aqui. Ela tem o clichê da amizade de infância, mas ela também tem esse a mais, ela tem esse perigo iminente e essa consequência que a protagonista acaba sofrendo. Isso faz com que a gente se preocupe com a protagonista e torça para que ela consiga o final feliz dela. Isso causa uma certa empatia na gente, fazendo a gente torcer por ela. E vibrando na hora que ela consegue o final feliz dela, ficando feliz também por ela. E assim, obviamente, além da sua história principal, que é a história dos protagonistas, a série ela também brilha com alguns dos seus secundários, os seus personagens secundários, né? Ela dá um pouco desse holoforte para eles também. Diferente da segunda temporada, onde eles tinham muitas histórias e não focavam em nenhuma, nessa terceira a gente tem um foco totalmente no Colin e na Penélope, mas ainda assim a gente tem alguns holofortes para alguns dos secundários, como é o caso da Francesca Bridgerton, feita pela atriz Hannah Dodd, e do John Sterling, que é o Conde Kilmartin, feito pelo Victor Ali, o ator Victor Ali. E como eu falei antes, diferente da segunda temporada, que ela tinha muitas histórias e não focava e acabavam não focando em nenhuma, nessa terceira temporada a gente tem os holofortes para esse casal secundário. Não é um holoforte que ocupe o holoforte principal dos protagonistas, mas é um holoforte que você pode acompanhar de sidekick, de segundo plano, que é você ver a história divertida desses dois, que é uma história de amor diferente, né? Não é aquele amor onde você tem um romance e tal, você tem um romance entre os dois, mas ele é construído de uma forma diferente, o que é gostosinho de assistir. Sabe? Ele não rouba inteiramente a cena dos protagonistas. E você se diverte assistindo esses dois. Nesse meio desses holofortes secundários que a série dá, a gente tem um holoforte secundário também para a Lady Featherington, a Lady Portia Featherington, né, que eu comentei na segunda temporada. Nessa terceira, eles aprofundam um pouco mais na história dela e nos motivos dela, né, nas motivações que levam ela a se preocupar tanto em casar as filhas, ao mesmo tempo que ela deixa de lado a Penélope, porque a Penélope não é a mulher padrão, né? Ela é uma mulher gorda, ela é uma mulher que não se destaca muito na multidão, e por conta disso ela acaba não focando tanto na Penélope, ela acaba focando mais nas outras filhas, que é o caminho que ela acha para conseguir dinheiro. Ela não acha que a Penélope também consiga isso. Mas a gente entende um pouco mais da própria Portia sobre o porquê que ela faz tudo isso, o porquê que ela tem esses planos milaborantes, né? A gente consegue entender um pouco mais dela. E nessa terceira temporada também, como um todo, a gente tem uma conversa mais forte do papel da mulher na sociedade, né? A gente tem o entendimento da Portia, né? E saber o porquê que ela faz tudo isso. A gente tem a Penélope tentando decidir se ela deixa de ser a Lady Whistledown, que é o trabalho dela, que é o que ela gosta de fazer, para se casar com Colin, que é o amor da vida dela, né? Então ela tá colocando isso na balança sobre o que ela tem que fazer, se ela tem que deixar de ser a Lady Whistledown
ou se ela tem que deixar o Colin. E a gente tem essa discussão maior sobre o papel da mulher na sociedade pela Lady Bridgerton, né? A Violet Bridgerton, que é o momento em que ela se redescobre sobre as suas vontades sexuais e afetivas, né? Ela acaba tendo esses desejos novamente, esses desejos sexuais, esses desejos afetivos, né? Na idade dela, que já é uma idade tardia, né? Mas a gente tem essa discussão, a gente tem todas essas discussões do papel da mulher na sociedade, né? O que a mulher é para a sociedade, o que ela pode ser, o que ela deve ser. Num resumo geral, essa terceira temporada ela é muito boa. E na minha opinião, ela é a melhor de todas as temporadas até o momento. Ela é uma boa temporada em vários quesitos. A questão de roteiro, eu acho ela uma boa temporada. A forma como eles decidiram contar a história do Colin, né? Evitando muitas das coisas que eles já sabiam lá atrás, né? E também trazendo essa questão do papel da mulher, né? Discutindo essa questão do papel da mulher perante a sociedade antiga e atual, né? Então, assim, num resumo geral, essa temporada é muito boa e, na minha opinião, é a melhor de todas as temporadas de Bridgerton. Com exceção do spin-off, mas aí é porque é um gosto pessoal meu. Eu gosto muito do spin-off e, pra mim, ele tá ali no primeiro lugar no meu top. Eu acho o spin-off muito bom, eu amo de verdade esse spin-off. É isso, meu povo. Vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou, como de costume, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gosta da série Bridgerton, o que você gosta na série Bridgerton, se você tem um casal preferido. Deixa aqui embaixo também nos comentários se você quer que eu traga um vídeo sobre o spin-off de Bridgerton, que é contando a história da Rainha Charlotte. Eu particularmente gosto muito desse spin-off. Tem coisinhas interessantes para se falar sobre esse spin-off. Então, assim, gostaria muito de trazer aqui pro canal. Mas, se vocês quiserem e gostarem, aí eu trago definitivamente pra cá. No mais, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de ativar as notificações para você saber quando eu vou ter vídeo. Ou então você pode me seguir nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo. Por lá eu tento ser um pouco mais comunicativo, eu tento ser um pouco mais ativo nas minhas redes sociais, mas no geral é por lá onde eu posto um monte de coisa, de vez em quando falo algumas coisas. Com relação ao canal, eu também tento postar algumas coisas ali, né, algumas informações de quando vai sair vídeo, se vai sair vídeo, se não vai. Mas eu tô ali numa grande jornada para tentar se tornar mais ativo nas minhas redes sociais. Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. E no mais é isso, meu povo. Um beijo e até mais.